Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, terceira porção, mais uma porção maravilhosa que o Eterno nos concede a oportunidade de estudarmos hoje, Parashá Lech Lechá, que significa vai por ti, levanta-te e sai, atenta prontamente, seja proativo, vai para ti mesmo. Tudo isso o significado de Lech Lechá. Queridos, terceira porção, primeira porção, Bereshit, no princípio, o Eterno criando todas as coisas, inclusive a nós, seres humanos. Segunda porção, Noa, o homem se rebelando contra Adonai. Percebam a preciosidade da sequência da Torá. Segunda porção, o homem se rebela. Nós tivemos de Adão a Noa 10 gerações. De Noa a Abraão, mais 10 gerações. Então nós temos a primeira, o Eterno criando todas as coisas. A segunda porção, o homem se rebelando, o ser humano se rebelando, mais uma vez. E agora nós temos aqui uma novidade, um plano perfeito do Eterno, que é a reconciliação, a reconexão por meio de Abraão. Então, para mim, se eu puder traduzir a Parashá Lech Lechá em uma única palavra, para mim seria reconciliação ou reconexão. Por meio de Abraão, agora o Eterno reforça o pacto, mediante uma pessoa a quem ele viu um coração proativo, não reativo. Todos os estudiosos falam que Noa, ele tinha um coração reativo. Ele via e reagia. Com Abraão era diferente. Abraão, ele via e percebia o que tinha de ser feito e fazia mesmo antes de se determinar que se fizesse. Então, enquanto Noa tem uma característica de ser reativo, Abraão tem uma característica de ser proativo. E aí isso já nos traz uma primeira e grande lição para nós. Sejamos proativos no reino. Nós sabemos das necessidades, nós sabemos da obra que temos que fazer. Yeshua disse que os campos estão brancos, que nós deveríamos orar para que o Eterno nos enviasse o quê? Ceifeiros, nos enviasse obreiros, nos enviasse pessoas comprometidas com o reino, trabalhadores. O ceifar aqui agora para ensinar, não ceifar no sentido de reprovação, não, nada disso. Por ora é apresentar aquilo que o Eterno fez conosco às outras pessoas. E é muito interessante que, apesar de sair fora aqui do nosso texto hoje da porção, porque a nossa porção vai de Bereshit de Gênesis 12, 1 até o capítulo 17, 27. Mas a razão pela qual o Eterno escolhe a Abraão está no capítulo 18, verso 19, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, um coração disposto a fazer exatamente aquilo que o Eterno queria que fosse feito. E é por isso, queridos, que a aliança com Abraão, ela é duradoura, ela é eterna, ela só vai terminar na eternidade. Por meio de Abraão, o que ele faz com Abraão, em ti, Abraão, venivrehu, aliás, venivrehu verhakol mishperot hadamar. Em ti, Abraão, serão enxertadas, venivrehu enxertadas.
enxertadas todas as famílias da terra. Então, quando se fala em abençoadas, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, pressupõe-se, obviamente, que sejam famílias enxertadas, introduzidas. Introduzidas onde? Na verdadeira oliveira, que é Israel. A verdadeira oliveira é Israel. Isso, gente, isso é absolutamente imutável. Isso é tão imutável que o Eterno deixa registrado lá em Jeremias 31, 35, que pode, se alguém puder medir os céus, medir os fundamentos da terra e vários outros fenômenos que ele criou, se alguém puder fazer isso, aí sim, isso poderia cogitar na invalidação do pacto que ele fez com Abraão, porque tem reflexo direto. É óbvio que isso não pode ser feito. Então, e aí nós temos, como falamos de forma exaustiva aqui, uma teologia maligna que foi implantada no Ocidente inteiro, que é a teologia da substituição. Não, o Eterno não tem mais nada com Israel, agora é a igreja, e usa a igreja como sinônimo de Israel, o que é uma aberração teológica. Isso contraria todos os princípios de hermenêutica e muito mais do que isso. Contraria a própria Torá, contraria a própria Taná, contraria a Brit Hadashah. E mais uma vez, queridos, mais uma vez, nós temos por regra de fé a Torá. Por quê? Porque nós sabemos que todo o restante das Escrituras decorrem natural, ética, moralmente da Torá. Nada, absolutamente nada, pode colidir com a Torá. Então, quando nós lemos as demais escrituras, os profetas, salmos, provérbios, enfim, os demais escritos, aos olhos da Torá, nós percebemos uma harmonia absoluta, uma harmonia tão suave, que nos traz a alegria de ver que a palavra do Eterno, de fato, ela é imutável, ela é firme, ela é perene. E quando vamos para Brit Hadashah, que também é a confirmação da aliança, o que chamam aí de Novo Testamento, nós percebemos a mesma coisa. Não há nenhum ensino na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que colida, que confronte, que faça qualquer pessoa crer que o Eterno invalidou a aliança dele com Abraão ou com Israel por consequência. Então, queridos, uma coisa que eu sempre falo, os irmãos já estão acostumados a ouvir isso. Tendo a Torá como eixo central, como coluna vertebral de toda a Escritura, nada e ninguém nos engana. Não tem como. Por quê? Porque de fato é a luz, é lâmpada e luz, é o que Davi fala no Salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, é a tua palavra, a tua instrução. E com essa instrução, com tanta luz, não há espaço para treva. Então, assim, firmemos nisso, tenhamos isso como base sólida e uma forma de raciocínio. Nós trabalhamos, gente, as estruturas de retórica, elas trabalham com silogismos e com sofismas. E se nós não estivermos atentos, nós confundimos uma coisa com outra. Por quê? Porque enquanto o silogismo ele trabalha com premissas 100% corretas, ele chega, obviamente, a uma conclusão também 100% correta. Agora, o sofisma, ele mistura um pouco de verdade e mentira. E quem não estiver devidamente acurado, ou seja, não souber em detalhes ali, não tiver esse conhecimento de que a Torá é a coluna vertebral, ele pode se confundir e ter um sofisma como algo verdadeiro. E infelizmente nós temos inúmeros sofismas que estão sendo lançados aí a torto e a direito. Então é importante que nós tenhamos isso como base da nossa emuná. E aí, mais uma vez, quando eu olho para essa porção, em termos de emuná, não há um exemplo maior de confiança, não há um patriarca que confiou tanto no Eterno quanto Abraão. O início de um desenvolvimento, de um relacionamento de emuná, de confiança,
O maior exemplo, sem dúvida alguma, é Abraão. E aí, o segundo aspecto da emuná, a fidelidade. Né? E aí nós percebemos também, no estudo da porção, nós vamos ver agora, que ele vacila em alguns momentos em relação à fidelidade. Só que depois ele retoma o curso, né? E aí sim consolida o compromisso, a aliança, 24 anos depois de que foi chamado. E aí, queridos, eu chamo a atenção também dos irmãos para mais um ponto. Né? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Né? Não façamos isso. O Eterno tem o tempo dele. O Eterno tem o tempo dele. Né? Abraão foi chamado aos 75 anos, circuncidado aos 99. Por quê? Porque precisava trabalhar no coração primeiro. Eu falava isso hoje com o Evandro, né, e com os outros irmãos à mesa. Foi abolida a circuncisão da carne? Não. Só que muito mais importante, mas não anulatório disso, muito mais importante é a circuncisão do coração. E o que é a circuncisão do coração, que tanto se fala? É tirar, gente, tudo que impede, tudo que está impedindo de nós termos uma comunhão plena com o Eterno, de servirmos ao Eterno de forma plena e absoluta. Então, circuncidar o coração é afastar. Se tem algo que está nos afastando, o trabalho, o estudo, ou uma coisa ou outra, não interessa o que seja lá o que for, se estiver impedindo uma comunhão plena com o Eterno, né, isso deve ser afastado. Nós temos que ter o nosso coração circuncidado, um coração pronto para obedecer. Josley, sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Né? Aí, será que o Josley atenderia prontamente esse comando? Ou, Senhor, eu estou muito confortável aqui, é um bairro muito bom, minha casa é muito boa, eu tenho meus parentes todos perto de mim e tal, não sei o que, não sei o que. Então, queridos, o que o Eterno fez com Abraão é isso. Né? Ele viu em Abraão uma disposição de fazer aquilo que ele estava pronto para fazer. Os planos do Eterno se cumpririam, por quê? Porque ele não era uma pessoa de dura cerviz. Né? Ele estava inicialmente pronto, mas aí é óbvio que o Eterno trabalha com ele ao longo dos anos, para que lá aos 99 anos ele recebesse aí sim a confirmação da aliança, né? Diga-se circuncisão. Então a circuncisão, queridos, é a confirmação. No meio judaico nós passamos primeiro, é óbvio, né? No processo de Techuvá engloba teve lá primeiro o batismo, né? Primeiro o batismo em nome de Yeshua. Por que em nome de Yeshua? Porque essa é a fórmula batismal contida na palavra do Eterno. Em nome de Yeshua. Para quê? Para a remissão de pecados. Batismo é para a remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. Se nós não tínhamos consciência da Torá lá atrás, se nós vivíamos contrário à Torá, pecando porque muitas vezes não sabíamos, né? Carece de passar pelo batismo em nome de Yeshua para a remissão de pecados. E aí vem o mais importante, queridos. A partida teve lá para a remissão de pecados. Uma vez temos os pecados perdoados, né? Aí vem nós, a partir daí, purificados, nós recebemos o que? O Rua HaKodesh, com uma única função. Qual função? Ezequiel 36, 26. De nos fazer obedecer, de nos orientar, para que nós continuemos em obediência aos mandamentos do Eterno. Agora com um poder sobrenatural atuando em nós. Não que haverá uma substituição, não. Haverá agora um poder do alto, né? Que agora nós temos muito mais oportunidade de chegarmos a bom termo, de obedecermos mais prontamente, obedecermos da forma mais correta os mandamentos do Eterno, com a verdadeira Kavaná, tal qual Abraão fez aqui. Ezequiel 36, 26. O agora chegou ao Espírito do Santo. Evandro está lembrando aqui a expressão Rua HaKodesh,
é Espírito do Santo, não é Espírito Santo como sendo aí uma divindade ou uma parte da divindade, é o próprio Eterno. O Eterno é o Rua, o Eterno é Espírito. Então, todas as vezes que a palavra, que as Escrituras falam de Rua HaKodesh, está falando do Espírito do Santo, ou seja, está falando do próprio Eterno, do próprio Eterno. Então, queridos, Gênesis Bereshit, capítulo 12. Inicia assim: ora, disse a Adonai a Abrão, aqui até então ele era Abrão, em português, Avram, em hebraico. E lá na frente, já no último capítulo, nós temos o Eterno mudando o nome dele para Avraham. O Eterno acrescenta aqui qual letra? Hã? Yud Re, é o H que o Heitor está falando ali. Ele acrescenta uma letra do próprio nome no nome de Abraão. O que era pai exaltado agora é pai das nações. Então, queridos, Deus chama aqui a Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse Adonai a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ou seja, processo concluído, ele se torna agora um abençoador. Então, a partir do momento que ele obedece prontamente, que o Eterno está dizendo que vai engrandecer o nome dele, no verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, venivrehu, serão benditas todas as famílias da terra. É aqui que entra esse termo em hebraico, venivrehu, que na verdade não que não signifique isso, mas o sentido é que as pessoas seriam benditas ou abençoadas à medida que enxertarem. Então, esse é o enxerto. Queridos, abram aí em Romanos 6, 22, só para... Romanos 6, 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Adonai, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Guarda esse verso só no desenvolvimento do raciocínio. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Adonai, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, nós sabemos que Abraão vivia num ambiente absolutamente hostil às suas ideias monoteístas. Oi? Não, exatamente. Eu falei que ele vivia num ambiente hostil às suas ideias a sua ideia monoteísta. Ou seja, o que imperava era a idolatria. Era muitos deuses. E aí Abraão, com o conhecimento do Eterno, ele começa agora a propagar o monoteísmo. Então, quando ele abandona tudo para servir ao Eterno da forma como o Eterno assim o determinou, significa o quê? Significa uma renúncia plena daquilo que ele estava vivendo. Nessa pronta obediência, ele rompeu com todos e com tudo para obedecer e difundir ao mundo a ideia agora de que Adonai é um. Então, daí vem a máxima do nosso povo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa é a ideia monoteísta basilar de toda a fé do nosso povo.
E o interessante, queridos, nós sabemos, né, que inicialmente o Eterno não diz para onde vai. Né? Então você sai daí e eu vou te mostrando. Né? Eu vou te mostrando. Ou seja, isso requer, de fato, muita confiança. Né? Se fôssemos nós, para onde, Senhor? Né? O que vai acontecer? Como é que vai ser? E aí 1 milhão de perguntas. Tem comida, tem água. Isso, como é que eu vou fazer para com a minha roupa, com a minha provisão? Olha aqui, tem as pessoas que estão aqui sob a minha responsabilidade. Como é que vai ser isso? Mas não, o coração pronto a obedecer, o coração que confia, né, ele faz. E aí, queridos, mais uma vez, né, nós temos que confiar em todos os desígnios do Eterno, todos. Por quê? Porque o Eterno, a seu tempo, no tempo dele, não no nosso, né? E nós somos muito bons nisso, mais uma vez, de querer as coisas sempre no nosso tempo. Mas é no tempo dele, ele fará tudo perfeito. Tudo perfeito. E depois nós vamos olhar para trás e vamos rir, né, da nossa infantilidade, né, desse coração de criança, muitas vezes, né, de criança birrenta, que olha para um pai que lhe negou um pedido, né, e fala assim: puxa vida, que bom que isso aconteceu, porque veio no momento certo, da forma certa, e os resultados são infinitamente mais proveitosos e prazerosos. Então, na sequência, queridos, nós temos aqui, deixa eu fazer um resumo rapidamente, e depois eu vou pegar só alguns pontos. Abraão aqui, então, lá no capítulo 10, devido à fome na terra, ele vai para o Egito. Aí tem aquele episódio, né, esse episódio onde ele pede Sara que minta, né, que minta. Isso se traduz sim, né, todos os estudiosos da Torá, os mais renomados, né, eles falam que Abraão foi punido aqui até pela privação que ele teve da própria Sara, né? Porque ele dá uma ordem para Sara, Sara obedece prontamente à ordem, né? Nada obstante a promessa que o Eterno já tinha feito, e de toda essa disposição de obedecer. Ou seja, né, nós temos sim o risco de vacilarmos. Isso vai acontecer conosco também. E acontece conosco também. Então, quando nós olhamos para Abraão, é muito fácil nós criticarmos. Sabe mentir aqui? Quer dizer, agora nós estamos de fora vendo a história, né? Nós sabemos essa história, o princípio, o meio e o fim. Abraão não, Abraão está no curso da história. Então, ele está vivendo aquela história, aquele relacionamento com Elohim. É óbvio que ele poderia sim ter se firmado, tal qual aquele episódio lá dos espias, que o Eterno já tinha dito para ir e que iam derrotar todos os povos que estivessem na terra. Ainda assim há uma desconfiança. Então aqui também houve essa desconfiança, ou seja, ele teve medo que pudessem matá-lo. Ora, mas como poderiam matá-lo, sendo que ele tinha acabado de fazer uma aliança com o Eterno, onde o Eterno disse que faria dele uma grande nação? Então, assim, nós olhamos e vemos aqui uma contradição de comportamento. Mas isso é para mostrar, gente, a nossa natureza humana. Né? Que todos somos pecadores, todos, sem exceção. Né? Que todos carecemos da Hesed, da misericórdia do Eterno. Né? O mais importante é que, uma vez errando, nós reconheçamos e retomemos o curso. Então vamos retomar. Aqui o que aconteceu, ele ficou privado de Sara, de fato foi um momento de muita apreensão, isso trouxe maldição para a autoridade do Egito, né? Mas ele sai dali, agora, depois de tudo isso, né? Inclusive advertido pelo próprio líder egípcio, que ele não precisava ter feito aquilo, e aí ele continua a caminhada dele. Tem a questão do sobrinho Ló, aquela coisa de ajudar parente, né? Vamos ajudar o parente, ajuda o parente depois acaba ali numa escolha, fazendo escolha pela aparência,
E isso também teve graves consequências, porque ele acabou se envolvendo com pessoas extremamente devassas, ao ponto de lá na frente sofrer ali o impacto e acaba perdendo tudo que ele tinha, por conta dessa escolha. Então, inicialmente aos olhos parecia uma boa escolha, e nós vamos ver que na verdade foi uma escolha tola, porque ele se deixou se envolver pelas nações, pelo povo dali, e isso depois o Eterno acaba destruindo a região onde ele havia escolhido ficar. Temos aqui a promessa de Adonai para Abraão de lhe dar a terra, verso 14 do capítulo 13. Disse Adonai a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na largura, porque eu darei a você. E Abrão, montando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebron, e levantou ali um altar a Adonai. Queridos, aqui nós temos a delimitação de território. O Eterno manda ele olhar para todas as direções e falou: tudo isso que você está vendo, eu vou dar para você, diga-se, para o nosso povo. Ou seja, essa discussão está havendo lá hoje. Ela está consolidada desde aqui. Em termos de possuir a terra pertence ao nosso povo. A terra pertence ao nosso povo. No capítulo 14 nós temos a guerra aí dos 4 reis, onde Ló é levado cativo. Abraão vai lá com seus 318 homens e resgata Ló, e todos os seus bens. Temos aqui o episódio de Melquisedeque, onde Melquisedeque abençoa Abraão. No capítulo 15, a promessa efetiva de Adonai no tocante a lhe dar um filho. Então é aqui que vem, no capítulo 15, verso 1: depois desses acontecimentos veio a palavra de Adonai a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha aí, numa trajetória onde o Eterno agora está dizendo para Abraão que o galardão dele será sobremodo grande, ou seja, enorme. Respondeu Abrão: Adonai Elohim, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo Adonai lhe disse: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então esse será gerado de ti, nós temos no capítulo 16 o jeitinho humano de fazer as coisas. Abraão sabia que ele seria o pai de grande nação, de nações. Mas nós temos aqui no capítulo 16 uma interveniência humana, diga-se de Sara. Logo no primeiro verso: ora, Sarai, até então Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que Adonai me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, concordou com o conselho de Sara. E aí nós já sabemos que ele tem um filho, cujo nome também lhe foi revelado como sendo Ismael. No verso 15 nós temos aí o nascimento, do capítulo 16, o nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael.
Então prestem atenção, ele foi chamado aos 75, aqui agora ele está com 86, ou seja, 11 anos depois, ele tem o filho Ismael. E aí, queridos, no capítulo 17, a partir do verso 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha aí, foi chamado aos 75, foi pai aos 86, agora aos 99, ou seja, Ismael tinha 13 anos de idade. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Adonai e lhe disse: Eu sou Adonai Sebaot, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Adonai lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, sim Abraão. É aqui que introduz uma letra do nome do Eterno no nome de Abrão, se tornando então Abraham. Como a bênção de um casal, ela recai sobre o casal, o Eterno também muda o nome de Sara. Então ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraham, de Avram para Abraham, e de Sarai para Sara. O que era princesa apenas, que era apenas de Abraão, ela era princesa para Abraão, agora ela é princesa para todos. Então, o Eterno aqui também faz uma adequação em relação ao nome de Sara. E nós temos, queridos, no verso 9 do capítulo 17, a instituição da circuncisão. Disse mais Adonai a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por aliança entre mim e vós. E aí, nós sabemos que, no verso 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Adonai lhe ordenara. Queridos, isso é proatividade. O Eterno acabou de mandar, no mesmo dia, ele circuncidou a si e a todos os que estavam com ele. E a todos que estavam com ele. Pensando aqui, quando Abraão faz essa circuncisão carnal, ele já tinha o coração circuncidado. Exato, 24 anos depois, exatamente. E aí é por isso que eu falei, gente, uma coisa antecede, não é? Aqui já é a confirmação, essa aliança o Eterno já tinha feito lá atrás. Aqui agora não, agora ele está consolidando a aliança. E para consolidar agora é um sinal na carne. Testemunho. Para servir de testemunho. E numa região íntima, né? Uma coisa que, como diz, é entre nós e o Eterno. É a eternidade, está ali que sai a reprodução. Exatamente, num local onde o Eterno nos proporciona a semente, né? A semente para procriação. Então, gente, isso é extremamente profundo e precioso, né? Mas é tudo no tempo certo. Não há falar em circuncisão da carne sem circuncisão de coração. E é isso que Rabino Shaul combate lá na Brit Hadashah, sendo muito mal interpretado por teólogos que fazem uma análise distorcida da Torá. Quer dizer, pegando aqueles textos, somente eles ficam totalmente descontextualizados, sem raiz. E aí a interpretação não é outra mesmo, senão falar que a circuncisão ela se tornou desnecessária. Para o judeu de família já organizada, é no 8º dia, segundo a ordem de Adonai. Essa que você está falando é para o estrangeiro que se enxerga, né? Eu estou falando nos dias de hoje. Por exemplo, no nosso caso, todos aqui, um exemplo, né, todos são circuncidados,
já aprovados, circuncidados de coração e na carne. Aí tem um filho. Para esse filho que está nascendo numa família onde se está obedecendo a Torá, para esse filho, ele é circuncidado no 8º dia. Agora, por que ele é circuncidado no 8º dia? E aqui nós estamos falando de pessoas que foram circuncidadas, Abraão, por exemplo, com 99, e todos os outros que estavam na casa dele, Ismael, aos 13 anos. É exatamente porque nessa família a pressuposição é de que a Torá será ensinada. Então, aí é o chamar: tu inculcarás na mente dos seus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, esses princípios seriam incutidos na mente da criança. Então, a criança já cresceria sabendo a Torá, obedecendo a Torá, cumprindo a Torá, e quando tivesse na idade adulta, casando nos padrões da Torá, teria filhos no padrão da Torá, ela repetiria o mesmo procedimento. Ou seja, é a sustentabilidade espiritual do Eterno. Assim como o Eterno, estudamos a Parashá Bereshit, ele faz todas as coisas e torna o nosso mundo absolutamente sustentável, e espiritualmente também assim. Se nós ensinamos para o nosso próximo, para o nosso filho, no caso aqui, para o nosso filho, e se o meu filho ensina para o filho do filho dele, para o filho dele, e assim sucessivamente, nós temos o quê? Uma perpetuação da palavra do Eterno, sendo feita da forma como o Eterno planejou desde o princípio. Se todo o nosso povo estivesse cumprindo o Shema, nós não teríamos muitos problemas nesse mundo. A questão é que houve, de fato, desvio. O pecado nos desviou do foco. E agora nós estamos numa trajetória inversa. Nós estamos voltando às raízes, às origens, de modo a resgatarmos isso, para ensinarmos, inculcar no coração, na mente dos nossos filhos, para que as gerações futuras sejam beneficiadas pela palavra do Eterno. E aí, queridos, como eu falava, a questão da circuncisão, o que se apregou aí, que isso é legalismo, que não sei o quê, é exatamente porque faz uma análise separada da Torá. Então, todos os conceitos, essa aliança, por exemplo, que está sendo feita aqui, logo no início, em Gênesis, capítulo 17, ela tem repercussão em toda a Escritura. Só que eles não analisam esse texto, eles só pegam o que chamam de Novo Testamento, e aí, analisando apenas o Novo Testamento, e principalmente no contexto de salvação, aí sim chega-se à conclusão de que não é para ter circuncisão. Então, o contexto em que Paulo coloca, gente, principalmente o livro de Gálatas, nós temos o estudo de Gálatas está no nosso canal da sinagoga. Nós sabemos que o contexto era exatamente a exigência da circuncisão, início, caminhada. Nós temos lá em Atos falando exatamente isso, que os judeus estavam incomodados, que aqueles que estavam se achegando, ou seja, os gentios que estavam se unindo ao povo de Israel, eles estavam vindo, mas não estavam sendo circuncidados. Não, essas pessoas têm que ser circuncidadas, diziam esses judeus. E aí, colocando a circuncisão como condição de salvação. E aí, Paulo breca essa atitude. Esse movimento. Exatamente, o movimento ali, a atitude de alguns judeus, e fala assim: não, para a salvação não é necessário. E essa discussão nós sabemos, ela suscita o primeiro concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, que nós conhecemos muito bem, onde se institui as primeiras regras absolutas para se cobrar de alguém que está chegando. Quais sejam? Vamos? Obediência a quatro mandamentos. Tá, quais sejam? Quais são? Relações sexuais ilícitas, carne sufocada, idolatria e sangue. Então, queridos, esses quatro. Agora,
O que ninguém lê é o verso seguinte, que o verso seguinte fala assim: olha, nós não vamos impor maiores encargos, maiores ônus àqueles que se achegarem a nós, a nossa fé. Mas não somente que se abstenham disso, disso, disso e disso. Cita lá as 4 coisas. Por quê? Porque a Torá, já falei sobre isso, quando fala em Moisés, é sinônimo de Torá. A Torá ela é ensinada todos os sábados na sinagoga. E quem está chegando para o nosso povo vai congregar onde? Na sinagoga, é óbvio. Então ele vai comparecer na sinagoga e vai fazer o quê? Ele vai aprender todo o restante que ele vai ter que cumprir. E aquilo que eu falei, é tudo no seu tempo. Não adianta a pessoa querer chegar e vou cumprir tudo de uma vez. Primeiro que ela não vai conseguir, vai ter uma indigestão espiritual. E outra que é necessário que se faça de forma paulatina, gradativa, para que isso seja feito com a verdadeira kavaná, com a verdadeira intenção do coração, como fazendo para Adonai, não fazendo para ninguém, nem para si próprio. Nem para si próprio. Porque muitas vezes nós queremos, nossa, eu fico bem de talit, eu fico bem de kippah, eu quero fazer circuncisão, eu quero batizar, eu quero fazer isso, quero aquilo, mas não cumpre nem Atos 15. Então, queridos, isso é o passaporte. O passaporte para o reino, inicialmente, é Atos 15. Atos 15. Então, cumpriu Atos 15, passou pelo filtro de Atos 15. Bom, agora é hora de caminharmos um pouco mais. Não é exatamente esse contexto, não. A Torá ela é ensinada na sinagoga todo Shabat. E aí as pessoas que vão comparecendo, elas vão aprendendo e assim vão aplicando isso no seu dia a dia. O que nós não podemos é tentar inverter e atropelar as coisas. Então é Atos 15, aí depois vem depois de Atos 15, depois de uma vida consagrada, uma vontade, aquela disposição real de servir ao Eterno, conhecendo os ensinos de Yeshua sobre a Torá, sobre tornar-se dependente, tal qual Abraão fez aqui, dependendo de Adonai, aí sim, calculando o preço de servir a Deus. Yeshua fala sobre isso, Qual dentre vós, não querendo construir uma torre, não calcula primeiro se vocês têm recursos para construir, para não acontecer que vocês comecem a fazer e depois vocês abandonam aquilo no meio do caminho e as pessoas vão olhar e falar assim: olha, não deu conta de fazer. Então isso também se aplica no reino, porque são decisões tomadas por emoção, e nós não podemos tomar decisões importantes por emoção ou no calor das emoções. Nós precisamos compreender o plano de Adonai e decidirmos, cada um individualmente, a servir a Adonai. Queridos, não olhem, em nome de Yeshua, não olhem para o irmão. Não olhem. É óbvio que todos devem ser padrão, todos devem ser modelo, mas todos nós somos falíveis. Então, num relacionamento com o Eterno, vejam o que o Eterno tem para cada um de nós, o que o Eterno está nos oferecendo, e creiamos na fidelidade dele, porque vai acontecer que um irmão ou outro ele vai nos decepcionar, e aí isso não pode, em nenhuma hipótese, abalar o nosso relacionamento com o nosso Criador. Então é por isso que nós temos que firmar um compromisso com Adonai. Faça sol ou faça chuva, aconteça o que acontecer, eu sou firme com Adonai. Se o irmão pecar contra mim, existe um instrumento, existe uma norma que me diz o que eu tenho que fazer. Diz para todo mundo, é óbvio. Então, existe um procedimento, normas que já nos dizem como nos comportarmos frente a essas adversidades. O problema é que muitas vezes nós ignoramos essas normas e já condenamos, e já desistimos, e já deixa de congregar, e já abandonou o Eterno. A conclusão para mim é só uma: nunca conheceu o Eterno. Uma pessoa que deixa de congregar por causa de alguém, ela nunca conheceu o Eterno, porque isso vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Ou nunca teve um coração circuncidado. Sim, o que se traduz nisso aí.
né? Porque uma pessoa que tem essa disposição de servir, né? E está ali comprometida no foco certo, né? Ela, nos erros que acontecerem, terá uma disposição de fazer o que é certo aos olhos de Adonai e continuar firme no caminho. Porque aqui, querido, nós estamos falando de algo extremamente precioso, que é a nossa salvação. Eu comecei falando que 3 para-choques para estudarmos, ou que já estudamos, né? Contando hoje. A primeira é o Eterno construindo esse mundo maravilhoso para nós, com todas essas bênçãos que Ele nos dá. A segunda, mostrando os reflexos da queda, o que o pecado faz em nós. Gente, não é um estrago, não. Ele não causa apenas um estrago, ele estraçalha tudo. Tudo é revirado de ponta cabeça. É isso que o pecado faz. E agora nós temos uma oportunidade, na terceira porção de hoje, uma oportunidade de fazermos essa reconciliação por meio de Abraão, principalmente na parte que diz, né, que por meio do descendente de Abraão, qual seja? Yeshua, né, seriam enxertadas, benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, Romanos 6:22, que diz: agora, porém, e aí é lógico que eu estou partindo do pressuposto que todos estão em Yeshua, todos compreendem que Yeshua é a propiciação dos nossos pecados, que é em nome de Yeshua que nós somos purificados, nós somos justificados, lavados dos nossos pecados, batizados, e aí sim nós vamos para o processo de santificação. Né? Para depois do processo de santificação, nós sermos o quê? Glorificados, e aí sim, ao final, salvos. Romanos 6:22, mais uma vez. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Adonai. Ou seja, gente, nós não éramos. E só somos. E só assim o somos quando nos dispomos a nos libertar do pecado. Então, agora, porém, libertados do pecado, transformados, agora sim, transformados em servos de Adonai, tendes o vosso fruto para a santificação. E aqui mais um mandamento: sede santos, porque eu, Adonai, sou santo. Independente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. E por fim a vida eterna. Então, depois da santificação, nós passaremos pela glorificação com a volta de Yeshua, e aí sim estaremos com Ele os 1000 anos, e depois dos 1000 anos, aí sim nós ingressaremos na vida eterna.